E no Umbandeiros Responde de hoje nós vamos falar sobre sincretismo na Umbanda. Minha gira com Nosso Senhor do Bom Fim. Eu abro a minha gira com tio Inácio e pai Joaquim. Eu abro a minha gira com Nosso Senhor do Bom Fim. Eu abro a minha gira com tio Inácio e pai Joaquim. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, curte, compartilha e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Pelo que vocês perceberam, eu tenho visitas, né? Então não vou ficar sozinho aqui no vídeo de hoje, mas vamos ver se a gente consegue filmar. Bom, sincretismo. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é sincretismo. De uma maneira geral, sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma outra doutrina, entendeu? Para um outro conceito, pode ser também cultural, filosófico ou religioso, né? O sincretismo ele mantém as características base das doutrinas ao qual houve essa fusão. Então, inicialmente, o sincretismo mantém algumas características base das doutrinas em questão. E como nós estamos falando de Umbanda, então é óbvio que ele vai manter algumas características da onde veio esse sincretismo. E para falar de sincretismo na Umbanda, a gente não pode deixar de voltar lá atrás e falar um pouquinho da história. A história, já vamos chegar ao ponto da Umbanda. Então vamos falar um pouquinho sobre como aconteceu o sincretismo no Brasil. De certa forma, e de certa forma não, com certeza o sincretismo ele foi uma forçação de barra, né, da cultura europeia para cima dos povos que estavam aqui, sejam eles nativos ou os escravos que foram trazidos aqui do Brasil, que eram os negros africanos, que foram trazidos para cá para o trabalho forçado, para o trabalho escravo. E aí acontece que os europeus não permitiam que os escravos, que os negros ou que os indígenas também cultuassem seus deuses, né? Não era interessante que eles cultuassem seus deuses e nem orarem por eles e chamar por eles, né? Porque para eles era coisa do mal, coisa do diabo. Então, os europeus fizeram com que fosse proibida a prática, outras práticas religiosas que não a deles. E na época, o catolicismo. Enfim, o que aconteceu? Toda a prática assim era proibido, coagida, coibida e inclusive punida com a morte, né? Muitos negros eram queimados por causa de suas práticas religiosas. Ó, lá agora ali é a Safira. A Safira está chegando aí também. Então o que acontece? Esses negros tinham que esconder dentro das senzalas a forma de cultuar. E como eram permitido, por exemplo, o uso de imagens dos santos católicos, o que era feito? Eles acharam uma maneira de sincretizar isso, de usar a imagem católica de uma maneira que para eles, na mente deles, pudesse fazer alusão ao orixá ao qual eles gostariam de cultuar, buscando algumas similaridades, óbvio que não eram iguais, mas tinham algumas características em comum. Por exemplo, São Jorge com Ogum, dois guerreiros, dois lutadores, eram entidades de guerra. Então, eles fizeram essa analogia, do qual fazia com que começasse assim a surgir o sincretismo. O que os escravos faziam? Eles colocavam dentro das imagens, abriam o fundo e colocavam dentro seus octás, suas pedras, né, onde eram de culto aos orixás. Então, os negros eram obrigados a cultuar os seus orixás de maneira velada, escondido. E como
Os europeus não desconfiariam disso, com os octaves guardados dentro das imagens, seguiu-se assim o sincretismo já dentro dos cultos de nação. Então assim nasceu o sincretismo dentro dos cultos de nação. Na Umbanda, como chegou na Umbanda isso? Obviamente que já veio carregado de lá o sincretismo ao orixá, né? Então a Umbanda carrega muito disso, justamente pela história, e não tem como negar, né? Esses fatos aconteceram, então não tem como fugir disso. Bom, então vamos lá para o início da Umbanda, 1908. Surgiu com um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. Se vocês já estão cansados de saber, mas é sempre bom lembrar. Só para explicar, por isso que eu estou voltando nesse ponto. O Zélio, ele era de origem, ele e a família eram de origem católica, muito forte, muito crente nessa parte do catolicismo. E eles tinham uma fé muito grande, inclusive tinha padres e parentes que eram padres dentro da família do Zélio, né? Então quer dizer que era de uma característica católica muito grande, tá? E quando a Umbanda surgiu, foi necessário não, mas foi utilizado sim o sincretismo dos santos da Igreja Católica. Se você for entender a origem da Umbanda e prestar atenção, vai ver que a primeira tenda de Umbanda foi a tenda Nossa Senhora da Piedade, né? Aí já há um grande sincretismo, né, mostrando a imagem de Nossa Senhora com o seu filho no colo, enfim. E aí já há uma analogia a esse sincretismo, onde nós trataríamos a Umbanda, os espíritos que queriam trabalhar, mas de uma maneira sincrética também, misturando com o catolicismo. Por se tratar de uma religião também que nasceu dentro de um centro espírita, a Umbanda carrega esse sincretismo com o espiritismo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí sobre as origens da Umbanda, porque daí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas para que você entenda assim, a Umbanda é sincrética, tá? Ela nasceu sincrética. Ela nasceu com imagens de santos católicos, tanto que a única tenda que tem um nome que não era católica, né, que não era de um santo católico, era a própria tenda Ogum, né? Então foi uma tenda que não tinha católica, as demais tinham nome de santos católicos, as primeiras tendas que a vertente, a raiz do Zélio abriu no Brasil. Então o que eu quero dizer com o sincretismo? Aceitar, aceitar, não gostar, não gostar, isso aí é uma coisa de cada um, tá? Então eu não quero impor aqui verdade nenhuma e não quero que você saia daqui aceitando ou não o sincretismo. A vontade tem que ser sua. Mas aí vamos perguntar, Maurício, tá? Mas então São Jorge é Ogum, Ogum é São Jorge, Nossa Senhora Aparecida é Oxum, Santa Bárbara é Yansan? Não. Santa Bárbara é Santa Bárbara, Yansan é Yansan, Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge e Nossa Senhora é Nossa Senhora, Oxum é Oxum. Porém, há umas características aí que fizeram essa analogia e ambos trabalham com essa essência, tá? Você pode olhar, você vai há uma similaridade nessas analogias, por isso não é nada por acaso. Mas como é que vem isso? Como é que você trabalha essa questão de eu aceito ou não o sincretismo? Primeira coisa, a gente não tem que aceitar nada, tá? A Umbanda é sincrética, ponto. Agora, se no seu terreiro você olhar mais com imagens de santos católicos, porque você se sente bem, ou com imagem de orixás, ou mais com imagem de caboclos, aí é uma questão pessoal sua, entende? E a Umbanda não limita isso e nenhuma entidade limita isso. Tanto que os pretos velhos, normalmente, a única coisa que eles fazem questão é a imagem de Jesus Cristo no altar, né? Porque traz conforto, traz paz, traz a pessoa que ali chega, que é leigo, também já se sente mais à vontade. Então, normalmente, de um modo geral, sempre a presença do Jesus Cristo nos congás de Umbanda. Agora, se você quer cultuar algum com a imagem de São Jorge, você se sente bem com isso, você consegue entender que aquilo ali não é a força do orixá, é apenas
qual você faz essa analogia e consegue buscar ali um norte para a energia ao qual você está buscando, ótimo. Agora, se você quer pegar uma imagem de orixá e também uma imagem de caboclo e dizer aqui é Ogum, aqui é o caboclo Beira-Mar, mas aí, gente, é uma questão de afinidade e de pessoal. Tem que ver como você se sente bem para trabalhar essa questão do sincretismo. Inegavelmente a Umbanda é sincrética, não tem como negar. Eu, por muito tempo, no início da Umbanda, eu fui contra o uso de imagens católicas. Eu tinha uma visão muito fechada quanto a essa questão do sincretismo e eu me sentia ofendido. Até quando eu aprendi como a Umbanda surgiu, estudei um pouco da história da Umbanda, estudei um pouquinho sobre essa questão do sincretismo, qual era o significado, e eu oriento que vocês estudem também mais, não tomem só como base o que eu estou falando para os irmãos, tá? Então é necessário que haja assim um estudo sobre isso. Para falar mais de sincretismo, a gente teria que aprofundar o texto muito mais, e aí ficaria. Ô Malu, vem aqui. Ficaria um pouquinho mais longo e eu não quero estender esse texto. Então, o que vai aqui? Sim, o sincretismo existe e a gente precisa respeitar. Se você quer ter ou não, aí é outra coisa. Tanto que mesmo na história do Umbanda houve dissidência, dissidência entre aspas, não me interpretem mal, nessa questão de sincretismo por uma das tendas abertas, a própria tenda Mirim, Benjamin Figueiredo, de certa forma, ele aboliu o uso das imagens de orixás, né, dentro do culto dele. Não havia essa, essa parte de orixá, não era o orixá ali, a imagem do orixá que estava ali sendo cultuada. Ele meio que tirou isso das, das da casa dele, sendo que o Zélio, ah, não, desculpa, muito pelo contrário, o sincretismo com as imagens dos santos católicos, tá? Ele retirou essas imagens de santo católico dizendo não, Ogum não é São Jorge e pronto, Oxum não é Nossa Senhora, Santa Bárbara não é Yansan, Yansan é Yansan, Ogum é Ogum, Oxalá, Oxalá, Oxum é Oxum, enfim. Então isso, se eu não estou enganado, é exatamente isso. Ele seguindo uma outra forma de adotar como simbolizar os seus guias ali, sendo bem diferente da sua origem, como a origem do Zélio Fernandes de Moraes. Está errado? Não está errado. Né? Porque era a forma que o Benjamin Figueiredo se sentiu melhor de seguir o seu trabalho. E a gente ficar apontando dedos aqui não melhora nada. Então, sim, a Umbanda é sincrética, cada um adota sim ou não. É a mesma coisa no candomblé. O candomblé há vertentes que ainda usam o sincretismo e outras que não, porque não é mais necessária e eles entendem que não. O orixá deve ser mostrado o santo como santo e acabou. Então, isso deve ser respeitado por você também. Eu gostaria que você entendesse essa parte aí do respeito ao sincretismo. Se tiver algum comentário, se eu errei alguma coisa aqui nessa explanação, eu peço que você deixe aí nos comentários, ajude a compartilhar esse vídeo, força para o canal. Eu sei que eu estou devendo muito material, mas é que eu estou com pouco tempo, trabalho novo, enfim, e acaba me sobrando pouco tempo. Espero ter ajudado os irmãos que pediram lá na página do... Não me lembro quem foi que pediu, porque eu acabei perdendo a anotação, mas foi solicitado lá num bandeira essa questão. Vamos ver se em breve eu consigo começar a fazer live no YouTube, mas daí eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha. Você prefere live aqui no YouTube ou como que você acha melhor para a gente fazer, tá? Eu vou tentar estar mais presente no futuro mais próximo. Vou pedir para você deixar seu like, inscreve no canal, com redes sociais, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, todas as suas redes sociais, e ajude a fazer do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, colofé, axé, namastê, um saravá para todos. Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo até aqui.